E aí, por fim, o terceiro ponto aqui da autoconfiança é o tal do fingir até virar verdade. E o que isso quer dizer? Vocês, provavelmente, quem já me acompanha aqui há um tempo, já ouviu falar sobre as poses de poder, o poder de a gente ficar em posturas mais de autoconfiança e quanto isso mexe no nosso cérebro, mexe inclusive os hormônios, fazendo com que a gente se sinta mais confiante, mais proativo, e isso reverbera nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Então, o corpo tem esse poder. Então, quanto mais a gente finge autoconfiança com o corpo, então abrindo o peito, quando a gente está confiante, a gente está o quê? Lá, a gente está parecido, né? A gente não fica se escondendo. A gente tem certeza de que a gente é o máximo. Quando a gente coloca essa intenção, por mais que ela não seja totalmente verdadeira, por mais que eu falo, tá bom, eu sei que eu não estou preparada para essa reunião, para essa apresentação, mas eu vou fingir que eu estou. Quando a gente coloca essa postura no corpo de fingir que eu estou, o nosso cérebro vai sendo estimulado e a gente passa por uma mudança hormonal que faz a gente se sentir menos ansioso, menos inseguro e mais autoconfiante. Então, esse estímulo do corpo também é super importante para a autoconfiança. Eu vou contar para vocês um estudo para vocês terem uma dimensão do impacto disso. Os pesquisadores colocaram numa sala várias pessoas para preencherem um formulário e deu dispositivos diferentes para elas preencherem. Então, deram celulares, deram iPads, deram notebooks e computador CPU, grandão lá. Imagina assim, quando eu estou respondendo um questionário no celular, por exemplo, eu fico nessa posição. Ou seja, uma linguagem corporal completamente de insegurança. Quando a gente está inseguro, o que a gente faz? Exatamente isso, a gente se fecha. Então, quando eu fico aqui, eu estou estimulando o meu cérebro essa insegurança. Estou mexendo nos meus hormônios, aumentando o meu cortisol, que é o hormônio da insegurança, o hormônio da ansiedade, e diminuindo minha testosterona, que é o hormônio da autoconfiança. Então, essa postura, sim, estou ficando menos autoconfiante pela minha postura, ok? Isso foi o que a Amy Cuddy lá estudou. E aí, esse estudo, em cima disso, pegou. Então, deixa eu ver as posturas que as pessoas ficam nos dispositivos de internet, de tecnologia, para ver se isso impacta. Então, assim, celular a gente fica assim. E computador, CPU, a gente fica assim, mais aberto, né? Por mais que eu tô cansado, tô sentado aqui, mas a cabeça tá erguida, né? Eu tô com o olhar mais para cima. Ok. Aí, esse questionário que eles responderam era mais só para eles ficarem um tempo ali usando aquele dispositivo para ver o impacto que a postura que eles iam estar enquanto usavam os dispositivos tinham no comportamento deles. Aí, depois eles ficarem uns 10 minutos ali respondendo, o pesquisador entrou na sala, recolheu os dispositivos e eles ficaram sentados numa sala onde só tinha um relógio, nada mais. E aí o pesquisador falou assim, eu vou lá pegar o resultado do teste de vocês e nos Estados Unidos é muito comum as pessoas serem pagas para serem testadas, né? Elas ganham, sei lá, $5, $10 para participar da pesquisa. Então, assim que eles conseguem uma base de pessoas, né, para fazer pesquisa. E aí ele falou assim, eu vou trazer para vocês daqui 5 minutos eu volto com o resultado e com o pagamento de vocês. Se em 5 minutos eu não apareci, procurem por mim na recepção. Essa foi a instrução que ele deu. Então, se daqui 5 minutos vocês não aparecer, vocês vão na recepção e perguntem por mim. E aí, olha só, quem respondeu usando o celular, ou seja, ficou numa postura mesmo mais de insegurança, de ansiedade, uma postura mais fechada, o tempo de reação para elas irem pesquisar depois dos 5 minutos, o pesquisador lá na recepção foi muito maior do que quem estava usando o desktop. E o que diz isso para nós? Que o nosso poder, quando a gente está com a autoconfiança baixa, a nossa proatividade, o nosso poder de ação, o nosso poder de ir e fazer, executar as coisas é menor.
Quando a gente está autoconfiante, isso é muito maior, porque a gente tem muito mais gás para ir e romper as adversidades, as coisas difíceis, os obstáculos. Porque ali o que era? Assim, sair ali da zona de conforto, ir lá, pedir para recepcionista e tal, era uma coisa que, para quem estava com a autoconfiança baixa, putz, eu deve ter dado alguma coisa errada no meu teste, ou putz, né, será que eu não vou receber, se eu não vou receber, enfim. Então, muitos pensamentos que não são proativos, que não são benéficos. E já as pessoas que ficaram no desktop, né, que ficaram com a postura mais ereta, o tempo de reação foi muito menor, justamente por causa da autoconfiança. Então, a nossa autoconfiança, ela também impacta na nossa assertividade, na nossa produtividade, no nosso poder de realmente concretizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem como objetivo. Então, autoconfiança não é só quando a gente fala de comunicação. Então, quando eu estou confiante, outra pessoa confia em mim e eu consigo convencê-la. Isso também. Mas isso impacta no quanto você cobra pelo seu trabalho, no poder que você tem de realmente ir lá e fazer, independente de quantas vezes você quebrou a cara, independente de quantos obstáculos, de quão difícil, se você quer alguma coisa, você tem muito mais poder de ação. Então, assim, autoconfiança, gente, é vida mesmo, tá? Isso muda completamente a forma como a gente se enxerga e a forma como a gente se coloca no mundo. E outro dado que é muito importante, que de quem usou o celular, só 50% das pessoas realmente reagiram, foram lá na recepção pedir pelo direito dela. Contra 94% de quem estava usando a CPU, o computador maior, foram lá perguntar na recepção sobre o dinheiro, o resultado e tal. Então, tem uma questão aí também da nossa habilidade social, da nossa timidez, da nossa sentimento de justiça, da gente colocar a boca no mundo mesmo e conseguir melhores resultados. Então, autoconfiança, gente, importantíssimo. E aqui eu dei 3 passos para você, muito de ouro, que é autoconhecimento, você valorizar mais os seus recursos, em vez de você ficar desenvolvendo habilidades que você não tem, desenvolva mais ainda os seus recursos, mas para isso você precisa saber quais são os seus recursos, então por isso que é importante o autoconhecimento. E por fim, essa ferramenta super incrível que tem na nossa tecnologia, que é o corpo. Então a gente fingir com ele, isso vai nos ajudar a ficar verdade. Então, se eu tô com mais baixa autoconfiança, se eu finjo autoconfiança com o corpo, isso vai fazendo o nosso corpo mudar por um processo que vai fazer com que eu me sinta mais autoconfiante. Então, assim, prestem muita atenção no corpo de vocês enquanto vocês estão interagindo com outras pessoas e enquanto vocês estão no dia a dia, assim, relaxados, por exemplo, mexendo no celular, tudo isso, porque o tempo todo a gente está estimulando o nosso cérebro a alguma coisa. Então, eu posso estar estimulando mais para autoconfiança ou não, ou mais para ansiedade, ou mais para insegurança. Como, por exemplo, quando eu estou muito agitado, eu fico agitando meu corpo, isso me deixa mais agitado ainda do que se eu simplesmente parasse ou começasse a fazer movimentos mais lentos, fingindo que eu estou assim na maior serenidade. E o cérebro vai acompanhando. Quando a gente finge com o corpo, o cérebro vai acompanhando até o momento que eu começo a me sentir mesmo mais autoconfiante ou mais tranquilo, como no exemplo que eu dei ali agora, tá?